Um silêncio profundo tomou conta da minha alma. De repente, diante de mim, ergueu-se uma porta aberta no céu. Uma voz como de trombeta ecoou, chamando-me para entrar. Vem, e eu te mostrarei o que está por vir. Se você também acredita que Deus ainda fala conosco hoje, escreva nos comentários "Eu creio" e compartilhe sua fé. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais corações. Quando atravessei o limiar, meus olhos foram tomados por um brilho indescritível. Havia um trono, elevado acima de tudo, cercado por uma luz que pulsava como fogo e cristal. Ao redor dele, um arco-íris cintilava em tons que nunca vi na terra. Era como se a eternidade tivesse se tornado visível diante de mim. 24 tronos menores o rodeavam, cada um ocupado por anciãos vestidos de branco. Suas coroas de ouro refletiam a glória daquele que estava no centro. Eles não eram apenas reis, mas testemunhas eternas, guardiões da adoração sem fim. Seus olhos não buscavam nada além do trono, como quem sabe que ali está a fonte da vida. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes que estremeciam o ar. 7 tochas ardentes brilhavam diante dele, símbolo dos 7 Espíritos de Deus. Um mar de vidro, límpido como cristal, estendia-se diante do trono, refletindo toda a majestade. Era como se o céu respirasse, e cada respiração fosse feita de glória. Então eu os vi, 4 seres vivos ao redor do trono. Um semelhante a um leão, outro a um boi, o terceiro com face de homem e o último como uma águia em voo. Suas formas eram cobertas de olhos e não havia nada que escapasse de sua visão. Eles contemplavam o passado, sondavam o presente e viam o futuro. Dia e noite, sem cessar, suas vozes ecoavam. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Essas palavras não eram apenas som, eram vida, eram eternidade derramando-se sobre toda a criação. E sempre que eles proclamavam santidade, os anciãos se prostravam diante do trono. Suas coroas eram lançadas aos pés daquele que reina, não como quem perde algo, mas como filhos que oferecem ao Pai seus maiores tesouros. Ali não havia orgulho, apenas rendição. E em cada gesto eu podia sentir: toda a glória pertence somente a Ele. Na mão direita daquele que estava assentado no trono, vi algo que prendia toda a atenção do céu. Era um livro, ou melhor, um pergaminho selado com 7 selos. Nenhuma palavra estava visível, nenhum segredo podia ser lido. Estava fechado, guardado como julgamento e promessa ao mesmo tempo, esperando a hora exata para ser revelado. E como se o universo inteiro contivesse a respiração, um anjo poderoso proclamou em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? A pergunta ecoou em cada canto do céu. Os anciãos se entreolharam, os seres viventes permaneceram em silêncio, e até os anjos incontáveis não ousaram responder. Na terra, nenhum homem levantou sua voz. Debaixo da terra, nenhum espírito se apresentou. Não havia quem pudesse, e uma tristeza profunda tomou conta de mim, como se a criação inteira estivesse condenada a permanecer fechada em si mesma. Eu chorei. Chorei com lágrimas que pareciam não ter fim. As lágrimas escorriam como rios sobre meu rosto, revelando a impotência da humanidade. Nenhum herói, nenhum profeta, nenhum rei, ninguém entre todos os séculos fora encontrado digno. Era como se o peso do silêncio celestial fosse esmagador, um abismo entre nós e o trono. Meu coração apertava com a dor de uma esperança quebrada. Eu tremi, acreditando que talvez jamais veríamos o futuro se abrir. Mas quando minhas lágrimas ainda estavam frescas, uma mão tocou suavemente meu ombro. Era um dos anciãos, com olhar firme e sereno. Com sua voz cheia de autoridade e ternura disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. Suas palavras entraram em mim como fogo e bálsamo ao mesmo tempo. Não era um convite ao desespero, mas à esperança. Algo dentro de mim se levantou, como se a luz tivesse rompido as trevas.
Eu respirei fundo, enxuguei as lágrimas e olhei para onde ele apontava. Eu esperava ver um leão rugindo, majestoso, imponente, cheio de poder. Mas o que meus olhos contemplaram foi algo inesperado. Um cordeiro. Não qualquer cordeiro, mas um que parecia ter sido morto e ainda assim estava de pé. Suas feridas estavam visíveis, frescas, mas seus olhos ardiam como fogo eterno. Era fragilidade e força, sacrifício e vitória, tudo unido em uma só presença. E quando o cordeiro avançou, não havia medo em seus passos. Havia autoridade que ninguém ousava questionar. Ele se aproximou daquele que estava assentado no trono e, com mãos que carregavam marcas de amor, tomou o livro selado. O céu inteiro estremeceu naquele instante. Não havia mais silêncio, não havia mais dúvida. O universo explodiu em adoração. Os 4 seres viventes caíram diante dele, e os 24 anciãos o acompanharam. Era como se cada coração celeste reconhecesse: somente ele é digno. Cada ancião segurava uma harpa, e em suas mãos havia taças de ouro cheias de incenso. Mas aquele incenso não era comum. Eram as orações dos santos, cada súplica já feita na história, o clamor dos aflitos, o grito dos injustiçados, o pedido dos que creram contra toda esperança. Tudo estava diante do Cordeiro. Nada havia sido esquecido. As lágrimas humanas tinham sido recolhidas e transformadas em aroma agradável. E naquele momento, entendi. Nenhuma oração foi em vão. Quando o Cordeiro tomou o livro, uma canção diferente começou a encher os céus. Não era como as antigas melodias já entoadas desde a criação. Era um cântico novo, fresco como o amanhecer, brilhante como os primeiros raios de sol que rompem a escuridão da noite. As vozes não eram poucas, mas incontáveis. Anjos, seres viventes e anciãos em perfeita harmonia, e suas palavras proclamavam a vitória do Cordeiro. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O som dessa canção não só enchia os céus, mas atravessava as eras, alcançando até o mais profundo da terra. Eu me perdi no oceano desse som. Era como se cada nota fosse feita de luz, atravessando tudo o que existia. Meus ossos estremeciam, meu espírito ardia, e eu não podia conter as lágrimas. O Cordeiro não apenas abriu o livro, ele reescreveu o destino da humanidade. O sacrifício que parecia derrota se revelou a maior das vitórias. A morte não mais tinha a última palavra, pois a vida havia triunfado. E cada ser, visível ou invisível, reconhecia isso em adoração. As vozes proclamavam que aqueles resgatados pelo sangue seriam feitos reino e sacerdotes para o nosso Deus. Eles não apenas seriam salvos, mas reinariam sobre a terra. Era uma coroação coletiva, um chamado à autoridade divina. Não mais escravos, não mais cativos, mas herdeiros de promessas eternas. E quando ouvi essas palavras, percebi que essa revelação não era apenas celestial. Ela se estendia até nós, até mim, até você que agora escuta essa mensagem. O céu estava anunciando o valor de cada alma comprada por esse sangue. Enquanto a adoração crescia, milhares de anjos se uniam em coro. Seus cânticos eram como rios de trovões, mas cheios de ternura. Eles diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Cada palavra parecia gravada em fogo sobre os céus. Nada ficava de fora. Todo o poder, toda a honra, toda a glória pertenciam a ele. Não havia espaço para outros tronos, porque apenas um cordeiro morto e ressuscitado podia receber tamanha exaltação. E diante dessa cena, até o silêncio se tornava uma forma de adoração. Eu vi criaturas que antes eu não conhecia unirem-se ao coro. Peixes nas profundezas, aves nos céus, feras nos campos, toda a criação elevava sua voz. Era como se até o vento cantasse, como se as águas dançassem em adoração. Nada estava excluído.
Do menor ao maior, do visível ao invisível, tudo rendia louvor àquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro. Era a celebração mais completa, a unidade perfeita. O universo inteiro se inclinava diante do Senhor da vida. Os anciãos novamente se prostraram, mas desta vez percebi algo ainda mais profundo. Eles não apenas lançavam suas coroas, eles lançavam sua própria história diante do Cordeiro, como quem diz: nada do que fomos tem sentido sem ti. Não havia vaidade, não havia mérito humano, apenas entrega. E percebi que a verdadeira adoração nasce quando entregamos não só palavras, mas toda a nossa vida. E esse é o convite que ecoa até nós hoje. Por um instante, fechei meus olhos no meio da visão e pude sentir que essa cena não era apenas para ser vista, mas vivida. O cântico novo não é apenas dos céus, ele é também da terra. Ele nos convida a abrir a boca e proclamar a grandeza de Cristo. Se hoje você sente gratidão, escreva nos comentários: digno é o Cordeiro. Esse simples ato é mais do que interação, é uma declaração de fé. E juntos podemos ecoar aqui na terra aquilo que já acontece no céu. O cântico ainda ecoava quando percebi que o Cordeiro se preparava para abrir os selos do livro. Cada selo representava um mistério, uma verdade oculta desde os tempos antigos. O primeiro foi rompido e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: vem e vê. E diante de mim surgiu um cavalo branco. Aquele que o cavalgava tinha um arco e lhe foi dada uma coroa. Ele partiu vencendo e para vencer, como se representasse conquistas que ainda estavam por vir. Quando o segundo selo foi aberto, outro ser vivente disse: vem e vê. Então um cavalo vermelho apareceu. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Ele recebeu uma grande espada e seu olhar era carregado de guerra. Era como se a violência que dormia nos corações humanos tivesse recebido liberdade para se manifestar. A terra tremeu ao pressentir o peso desse selo. O terceiro selo foi rompido, e a voz do terceiro ser vivente soou: vem e vê. E eis que surgiu um cavalo preto. O cavaleiro trazia uma balança em sua mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizer: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Era a fome, a escassez batendo às portas da humanidade, mas ainda assim limitada pela soberania divina. Havia um equilíbrio oculto, mesmo no meio da crise. O 4º selo foi aberto e o 4º ser vivente proclamou: vem e vê. E diante dos meus olhos surgiu um cavalo amarelo, pálido como a morte. O que o montava tinha o próprio nome de Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com espada, fome, peste e feras. O terror corria livre, e o mundo parecia frágil diante dessa revelação. Mas mesmo a morte não avançava além do que lhe era permitido. Ao abrir o 5º selo, não vi mais cavaleiros, mas algo ainda mais profundo. Debaixo do altar estavam as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantinham. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles receberam vestes brancas e lhes foi dito que descansassem ainda por um pouco de tempo. Havia uma promessa de justiça, mas também um chamado à paciência. Nem mesmo o sangue derramado ficaria sem resposta. O 6º selo foi rompido e imediatamente a criação inteira reagiu. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua inteira tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes lançados por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Reis, poderosos, ricos e pobres, ninguém escapou ao terror daquele momento.
Eles se escondiam nas cavernas e entre as rochas das montanhas, dizendo: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. E enquanto essa cena se desenrolava diante dos meus olhos, percebi que cada selo revelava não apenas juízo, mas também a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nada acontecia sem que primeiro passasse pelas mãos do Cordeiro. Mesmo quando parecia que o caos governava, havia uma ordem invisível sustentando tudo. E compreendi que esse livro selado não era apenas o futuro do mundo, mas também um espelho da nossa própria fragilidade e da esperança que só Cristo pode nos dar. Assim como eu contemplava esses mistérios, você também é chamado a refletir. Onde está sua esperança? Se é no poder humano, nos tesouros terrenos ou na força dos homens, ela cairá. Mas se está no Cordeiro, nada poderá abalar o seu destino eterno. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, algo inesperado aconteceu. Não houve trovões, nem relâmpagos, nem vozes. Houve silêncio, um silêncio tão profundo que parecia cortar o universo em dois. Por cerca de meia hora, o céu inteiro permaneceu em quietude. Era como se até os anjos contivessem o fôlego diante da grandeza do que estava para acontecer. Esse silêncio não era vazio, era carregado de mistério e reverência. Vi 7 anjos que estavam diante de Deus receberem 7 trombetas. Cada um segurava em suas mãos o poder de anunciar juízos sobre a terra. Mas antes que o som fosse liberado, outro anjo aproximou-se do altar, trazendo um incensário de ouro. Ele recebeu muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso, com as orações do povo de Deus, subiu à presença do Senhor. Era como se cada clamor humano fosse levado ao trono, transformado em adoração. Nenhuma súplica se perdia. Tudo era registrado diante do Altíssimo. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Aquele silêncio foi rompido pela manifestação do poder divino. O que antes parecia quietude se transformou em movimento, e o mundo sentiu o impacto da justiça de Deus. Cada trombeta que estava prestes a soar traria não apenas juízo, mas também um chamado ao arrependimento. O silêncio havia sido apenas o prelúdio. Agora, o drama celestial estava prestes a se intensificar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturados com sangue foram lançados sobre a terra. A 1/3 parte das árvores foi queimada, e toda a erva verde se secou. O segundo anjo soou, e algo como um grande monte ardendo em fogo foi lançado ao mar. A 1/3 parte do mar se tornou sangue, e a 1/3 parte das criaturas marinhas morreu. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e muitos morreram por causa da amargura das águas. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que a 1/3 parte deles escureceu, e o dia perdeu sua claridade. Era como se a própria criação fosse abalada, lembrando ao homem que a luz do mundo não lhe pertence. E enquanto tudo isso acontecia, ouvi uma águia voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas que ainda vão soar. O aviso era claro. O que havia acontecido era apenas o começo. O juízo de Deus ainda estava em andamento. Cada cena me levava a perceber que nada escapa da mão do Senhor. Mesmo os eventos mais terríveis ainda obedecem à sua voz. As trombetas não eram apenas símbolos de destruição, mas de alerta. Chamavam o mundo ao despertar, a reconhecer que o tempo da graça não duraria para sempre. Era como se Deus estivesse dizendo: acordem, pois estou voltando. E enquanto observava,
compreendi que esse livro não era apenas sobre o fim, era sobre o amor de Deus, chamando cada alma de volta antes que fosse tarde demais. Hoje, esse chamado ainda ecoa para nós. Se a sua vida tem caminhado distante do trono, este é o tempo de voltar. Não espere o último toque, não espere que os céus se calem novamente. Enquanto há tempo, renda sua vida ao Cordeiro que venceu. E se você sente isso no coração, escreva nos comentários: estou voltando para Deus. Esse gesto pode ser pequeno aqui, mas no céu é grande, pois cada retorno é celebrado diante do trono. Quando o quinto anjo tocou sua trombeta, vi algo como uma estrela caída do céu sobre a terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e quando o abriu, subiu fumaça como a de uma grande fornalha. O sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, mas não eram como os que conhecemos. Eles tinham poder como o dos escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva, nem a qualquer árvore verde, mas apenas aos homens que não tinham o selo de Deus em suas testas. Aqueles gafanhotos atormentavam, mas não matavam. Por 5 meses seu poder era como aguilhões de escorpiões. Naqueles dias, os homens buscariam a morte e não a achariam. Desejariam morrer, mas a morte fugiria deles. A aparência desses seres era assustadora. Pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham coroas de ouro, rostos como de homens, cabelos como de mulheres, dentes como de leões. Seus peitos eram como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o ruído de carros puxados por muitos cavalos correndo a batalha. Tinham caudas com ferrões como escorpiões, e em suas caudas estava o poder de ferir os homens por 5 meses. Sobre eles havia um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apollyon, o destruidor. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro diante de Deus. Ela dizia ao 6º anjo: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Assim vi os cavalos e os que sobre eles montavam. Tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Pela boca desses cavalos era consumida a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, pois o poder dos cavalos estava na sua boca e nas suas caudas. Porque as suas caudas eram semelhantes a serpentes, tinham cabeças, e com elas causavam dano. Mesmo diante de tanto juízo, muitos dos homens que restaram não se arrependeram das obras das suas mãos. Continuaram a adorar demônios, ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua imoralidade, nem de seus roubos. Enquanto eu via essas coisas, compreendi que a guerra que se desenrolava não era apenas física, mas espiritual. As trombetas soavam não apenas como juízos, mas como revelações de que existe um conflito invisível. O mundo que vemos é apenas a superfície. Por trás dele, forças de luz e trevas se movem em constante batalha. E o coração humano é o campo onde muitas dessas batalhas são travadas. O orgulho, a violência, a idolatria, tudo isso são portas abertas para o domínio do mal. Mas também percebi que aqueles que tinham o selo de Deus estavam protegidos. A marca do Cordeiro os mantinha firmes, mesmo no meio do caos. Esse selo não era apenas simbólico, mas espiritual. Era o testemunho do Espírito Santo sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Quem tem esse selo pode enfrentar batalhas, mas não será destruído. Pode sentir o peso das lutas, mas não perderá a esperança.
pois maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E naquele instante, percebi que a mensagem não era apenas de juízo, mas de segurança. Os que estão em Cristo permanecem guardados, mesmo que tudo ao redor desabe. Essa guerra continua até hoje. Talvez você não veja gafanhotos do abismo, nem exércitos invisíveis marchando diante de você, mas sente diariamente os dardos inflamados da dúvida, do medo, da tentação. Cada batalha que você enfrenta é parte desse grande conflito. Mas há uma boa notícia: você não está sozinho. O Cordeiro que abriu o livro já venceu essa guerra. E se você crê nisso, escreva nos comentários: eu sou selado por Deus. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. A cidade santa, a Nova Jerusalém, descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago de fogo. Este é o segundo à morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos flagelos veio e me disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Tinha a glória de Deus. Seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como jaspe, clara como cristal. Tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A cidade era quadrada, de comprimento e largura iguais. Mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura dela eram iguais. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda espécie de pedras preciosas. Cada uma das 12 portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Ali não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não necessita nem de sol, nem de lua para lhe darem luz, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, e noite ali não haverá. Nela entrarão a glória e a honra das nações. Nela jamais entrará algo impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O anjo mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Ela produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. Ali já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela. Seus servos o servirão e verão a sua face, e ouvirão o seu nome escrito em suas testas. Ali não haverá noite. Não precisarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Então o anjo me disse:
Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que o Cordeiro vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por isso eu te digo agora, permaneça firme, não solte sua fé, não negocie sua esperança. O final não é escuridão, mas luz. O destino não é desespero, mas vida eterna. O que começa com lágrimas, termina com riso. O que começa com guerra, termina com paz. O que começa com morte, termina em ressurreição. E se você crê nesta promessa, escreva nos comentários: eu estarei na Nova Jerusalém,